gente, tudo bem? Eu sou a Thaisa Tozederi, nós estamos em mais um Ser Mamãe e eu vou contar pra vocês o que vai rolar hoje no programa. A primeira entrevista é com a doutora Ana Paula Faller, ela que é ginecologista e obstetra, vai falar sobre um assunto que é bem debatido, que é o ovário policístico. Super importante, mulherada, prestem atenção. A segunda deles é com a Liana Souza, ela que é corretora de imóveis, vai falar sobre o mercado imobiliário e a pandemia. Você sabe como é que foi? E aí, tá querendo investir? E a terceira e última é com a Sabrine Zambiasi, ela é nutricionista e Kids Coaching e ela vai falar sobre seletividade alimentar. Muitas perguntas nas redes sociais e a gente vai responder para vocês. Estou aqui com a doutora Ana Paula Faller, ela é ginecologista e obstetra e nós vamos falar sobre ovário policístico. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Que bom te ter aqui. Obrigada pelo convite. Imagina! Então, o que é o ovário policístico, doutora? Então, o ovário policístico, ele é uma síndrome, né? E não simplesmente o achado de ovários policísticos à ultrassonografia. Então, hoje a gente sabe que existem várias doenças, várias questões relacionadas com a síndrome dos ovários policísticos, como a resistência à insulina, como alterações de perfil lipídico, como alterações inclusive de medidas corporais. Então não é simplesmente o achado do ovário, e sim uma síndrome. E esse diagnóstico, doutora, é difícil? A mulher tem sintomas para saber que tem esse problema? O diagnóstico ele é feito principalmente pelas queixas da paciente. Então nós suspeitamos o diagnóstico naquela paciente que chega com a queixa de irregularidade menstrual, de acne, pelos, tá? Mas principalmente a irregularidade menstrual. E o diagnóstico ele vai ser feito através de critérios. Então existem 3 critérios em que a gente precisa fechá-los em 2 pontos, né? O primeiro critério é o aspecto ultrassonográfico. Então, simplesmente encontrar a ultrassom o ovário policístico não diz que é diagnóstico. Nós precisamos ter mais, pelo menos um, que é a irregularidade menstrual, os atrasos menstruais, então ciclos com muito mais de 35 dias de intervalo. Um conjunto de sintomas, então. Um conjunto de sintomas. E o terceiro critério seria a acne, o pelo, mas também a alteração hormonal. Então, pacientes que às vezes não têm acne também podem ter alterações laboratoriais que nos diz ser ovário policístico. Fala-se muito da questão do engravidar para quem tem ovário policístico. Doutora, e realmente pode ser um problema? Pode, porque pensando que uma pessoa que tem ovário policístico tem ciclos muito longos, às vezes com 35, 40, 60, 90 dias de intervalo, existe uma redução na quantidade de vezes que ela faz a ovulação durante o ano. A probabilidade diminui, né? Isso, a probabilidade diminui. E aí, doutora, a pessoa é diagnosticada com o problema, ela quer engravidar, então existe tratamentos para isso? Ou às vezes a pessoa trata sem querer engravidar, só para fazer o tratamento básico, né? Como a gente falou, é uma síndrome. Então não é simplesmente tratar o ovário policístico. É uma mulher que nós precisamos orientar a questão de alteração de estilo de vida. Então é atividade física, alteração de alimentação. Então tudo isso vai melhorar o aspecto policístico. Em pacientes com obesidade, nós orientamos a perda de peso. Às vezes, perdendo 5 a 10% do peso atual, essa mulher volta a ovular de forma normal, né? Então, ela deixa de ter os ovários policísticos. E o tratamento se baseia justamente nisso. É uma mulher que quer engravidar ou uma mulher que não tem desejo reprodutivo no momento. Aí você toma esse cuidado para mudar o tratamento. Fala-se muito, lá no Instagram, comentaram muito a respeito do uso do anticoncepcional para o ovário policístico. Isso é verdade, doutora, ou não? Existe caso, enfim? O que as pessoas acreditam é que o anticoncepcional ele vai melhorar o ovário policístico e na verdade ele trata o sintoma, né? Um dos sintomas não é irregularidade menstrual, então o anticoncepcional vai tratar este sintoma e não realmente melhorar o aspecto policístico do ovário, porque isso depende do quê? Da mudança de estilo de vida. Então parou de tomar o anticoncepcional, vai voltar a falta de ciclo. Isso mesmo. Então, doutora, a mulher sentiu os sintomas, viu que tem alguma coisa estranha, vir ao ginecologista para fazer um exame detalhado para procurar um problema, entre aspas, né? Isso. E lembrando que não é somente o ovário policístico que ocasiona a irregularidade menstrual, né? Então existem muitos outros desordens hormonais que também ocasionam isso. Eu lembro que quando eu estava para engravidar, eu fui até o ginecologista e fiz uma bateria de exames para saber como estava tudo bem, né? Eu acho que é uma coisa bacana, né, doutora? A gente acha um problema às vezes antes de
ficar talvez sofrendo muito tempo tentando engravidar, né? Sim, com certeza. E qualquer coisa, né, gente? Essa vida da doutora Ana Paula, ela é assídua lá nas redes sociais, dá muita informação, muito legal. O Insta lá adora acompanhar, doutora. Ai, que ótimo. Obrigada. Obrigada. Agora estou aqui com a Liana Souza, ela que é corretora de imóveis, e a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é o mercado imobiliário na pandemia. Tudo bom, Li? Oi, tudo bem, Que bom te ter aqui comigo. Pois é, amiga. Vai ter um papinho na TV agora. Pois é. Me conta pra gente, como é que foi a pandemia pro mercado imobiliário? Olha, aqui em Cascavel, nos primeiros 30 dias, foi bem parado, né? A gente achou que ia ter uma crise, assim, pros corretores e para as imobiliárias, né? Mas depois dos 30 dias, as pessoas, elas começaram a se incomodar com o que elas não gostavam na casa delas, porque elas começaram a ficar mais em casa, né? Se voltaram então, pras aquela casas, sacada que eles achavam pequena, mas não se importavam quando estavam o dia inteiro trabalhando. Na pandemia, começaram a não gostar, não tinha o salão de festas aberto para fazer um churrasco, né? Falta de espaço, às vezes, dentro de casa. Sim, então, e as crianças dentro de, por exemplo, apartamentos fechadas, não podiam ir no parquinho brincar. Então, as pessoas começaram a querer fazer seu upgrade, né? E então começou a haver mais procura pro alto padrão, para aumentar e para melhorar o seu imóvel. Então, já até responde minha segunda pergunta. Então, teve um nicho, então, que mais trabalhou nessa época, que foi o alto padrão. É, essas perguntas estão interligadas e as respostas são parecidas, né? Outro fator que fez com que aumentasse o alto padrão foi a questão da aplicação. Os juros começou a ficar muito baixo para quem tinha dinheiro guardado, né? Em aplicações, em fundos, em ações. As pessoas perderam muito dinheiro, então de um ano para cá não houve rentabilidade nenhuma, zero. Então, o que é melhor agora para o investidor? Para pessoas que querem investir, né, em imóveis. Eles têm que retirar o dinheiro e têm que investir em imóveis compactos, e esses imóveis eles estão dando rendimentos bem maiores do que as aplicações hoje em dia. Então já é uma coisa legal para dizer. Então investir está sendo ótimo. Está sendo ótimo, é a melhor hora para investir agora. Até porque depois de uma crise econômica, sempre os valores dos imóveis aumentam. Para comprar tijolo, para comprar cimento, ferro, parte elétrica, tudo começou a aumentar agora, começou a faltar na pandemia. Logo, os valores dos imóveis e da construção também vai aumentar. Então a pessoa tem para investir e investe porque isso vai aumentar o valor agora pós-pandemia. Sim, mesmo que a pessoa compre um apartamento, por exemplo, de 200 mil, coloque para alugar, ela vai ter 0,5% de rendimento e ainda vai ter a valorização do imóvel. Então às vezes a pessoa só faz essa conta do 0,5, né? E que já é bem melhor que as aplicações hoje em dia. Mas o ano que vem vai ter ainda a valorização desse apartamento, que ela pode ainda vender depois e ainda ganhar um bom dinheiro em cima. Então a pandemia foi bom para quem estava vendendo, porque surgiu muita gente para comprar. Para quem está comprando, porque vai valorizar o imóvel. Então a pandemia, por mais que teve esses 30 dias aí que a gente sentiu, então inclusive foi benéfica no mercado imobiliário, porque teve todas essas alterações. Sim, até porque não são todos os setores que tiveram perda. Por exemplo, e-commerce, né? Aqui em Cascavel está vindo um e-commerce muito grande de distribuição que aumentou na pandemia 70% dos seus lucros. O agronegócio também aumentou. Uma coisa que eu acho muito legal, que até você comentou ali, é que agora na pandemia todo mundo se voltou para as casas, né? Cuidar da casa, cuidar das coisas dentro de casa, analisar a casa, reformar a casa. Então assim, eu acho que foi realmente uma época em que a pessoa, se ela estava incomodada com alguma coisa, foi a hora que ela deu aquele clique, né? É hora de mudar. E aí entra tudo isso, nessa questão de procurar, de comprar, de investir. Então a gente pode ver que na pandemia ela tem os dois lados, né? Sim, sim. Então acabou que ficou bom pra gente. E a Liana tem uma história super legal, né? A Li era advogada, daí se encontrou como corretora de imóveis. E conta um pouquinho de você, Li. Tá amando esse mundo de corretora de imóveis? Ah, eu gosto, né? Eu me encontrei. A advocacia eu estudava muito, eu gostava também.
mas eu acho mais leve, eu gosto mais, né, de ser corretora, eu gosto de investimentos. Eu acho que ela vende super bem, gente, porque ela fica lá, ela pega no pé, ela manda mensagem, ela liga. É o tipo de gente pra gente contratar pra vender o nosso imóvel, né, Liz? Obrigada, Tia. Imagina, eu que agradeço você aqui comigo, obrigada. Nada, beijo. Estou aqui com a Sabrina Zambiasi, que é nutricionista, e a gente vai falar sobre seletividade alimentar. Teve muita pergunta em rede social e a gente vai tentar responder algumas, né? Tudo bom, Sabrina? Tudo jóia, é um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo meu te receber aqui. Obrigada. E aí, Sabrina, deu muito questionamento lá em rede social, viu? Sério? É, dos temas foi o que bombou, foi a seletividade alimentar, todas as mães preocupadas. E a pergunta assim, ó, primordial, tem alguma idade que começa a se tornar seletiva a criança, Sabrina? Sim, né? Nós temos um estudo bem recente, né? Que, na verdade, assim, ó, a partir de 2 anos de idade, a criança ela tem como se fosse uma autonomia, né? Na escolha, uma autonomia ao brincar. Então, para a criança ficar à mesa fazendo um ato repetitivo é chato. Então, ela prefere isso, ela prefere, né, buscar, né, os brinquedos, ela prefere ter todo esse processo ali de brincadeiras. Então, isso acaba despertando um pouquinho a recusa, né? Só que nós temos vários processos, Thaís, que envolvem a questão da seletividade. Questões orgânicas, questões fisiológicas. Então, muitas vezes, aquela criança ela comeu de uma forma 100%, tudo que colocava no prato. E chegou um processo que ela começou a recusa. Então, nós temos que investigar o porquê que isso está acontecendo. E existe a questão de ser temporário, dar um tempinho e passar ou não? Não. Pode ser um risco? Não. A seletividade, ela se agrava com o tempo. Né? Porque o que acontece? Nesse meio tempo que a criança começa a ser seletiva, o que vem para dentro de casa? O industrializado. Né? Ah, Meu mãe filho quer que não coma. Isso aí. Ou muitas vezes assim, meu filho não comeu o dia todo, então vou dar uma mamadeira, né? Para substituir. Então, muitas vezes, aí que entra, sabe? E muitas vezes é algo que a gente não consegue retornar. Então, só que tem vários fatores que eu queria destacar aqui para você. Claro, vamos lá. Então, assim, a seletividade, ela tem um processo que a gente chama de escalada ao comer. Então, são 6 grandes pontos que a gente precisa verificar para a criança colocar a comida na boca. Então, por exemplo, ela precisa tolerar aquele alimento no prato. Muitas crianças, quando você coloca o brócolis, eu coloco o feijão no prato, é como se fosse um monstro. Já assustou. Né? Assustou, e para ela é difícil, porque é uma questão fisiológica mesmo. Então, ela precisa tolerar que aquele alimento esteja ali. Né? Eu recebo vários vídeos de pacientes que os pais gravam, que é um procedimento do tratamento nutricional, né? Ter uma referência de 7 dias, pelo menos, para a gente poder diagnosticar. Então, que a criança assim, ó, ai meu Deus. Mas o ato de deixar ajuda? Se a criança acostumar com aquilo? Não, ela precisa tolerar, ela precisa interagir com esse alimento. O último ponto que essa criança vai fazer é o quê? Comer. Né? Então pode levar meses até criar esse processo. Então aquele negócio da mãe colocar, ele não quer, tirou? Não. Isso aí, isso aí. Então assim, ele precisa tolerar, ele precisa entender a textura daquele alimento, ele precisa entender que muitas vezes não tem aquela ação na boca que ele pensa. E eu sempre dou o exemplo, Thaís, mesmo mais ou menos assim. Chega um processo, chega um prato de gafanhotos na tua frente. Qual que é a tua reação? Nossa. Assustada, né? Assustada, é isso mesmo. E hoje tem uma pesquisadora americana que ela falou que visitou um determinado país, que era o sonho dela, e lá eles serviam gafanhotos. E ela falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Todo mundo comendo, eu preciso comer. E aí foi aí que ela investiu em algumas técnicas de seletividade, que é o que a gente utiliza até hoje, né? Que é a técnica da migalha e tudo mais. Então a gente precisa entender o porquê que essa criança está tendo esse processo da seletividade. É toda uma questão psicológica, então. Isso, tem a questão da mastigação, tem a questão da criança, muitas vezes, que ela não consegue lateralizar, que nós chamamos. Então, quando é bebezinho, o que ela faz? Ela vai com a língua pro céu da boca. Então, ela dissolve o céu da boca e engole.
Então ela precisa entender que ela precisa ir para o céu da boca, jogar para o lado, mastigar e deglutir. Aprender tudo, né? Até uma pergunta que teve na rede social foi essa questão da consistência pode ser um problema para criança. Com certeza. Consistência, temperatura. Tem crianças que têm uma hipersensibilidade à temperatura. Então para nós é gelado, para ela é muito mais gelado. Né? Então para ela acentua muito. E a gente às vezes joga, né? Não, mas não tá. Às vezes para criança tá, né? Isso aí. E outro aspecto super importante, a questão de deficiência de vitaminas mesmo. Hoje a gente sabe que o zinco é o carro-chefe para a palatabilidade, então para sentir sabor, para sentir aquele aroma, né? Quando a gente fala em seletividade, nós temos que trabalhar sentidos. Geral. Isso aí, desde colocar na boca, cheirar. E é uma questão que ele também reinou nas mamães. Tá, isso tem como consertar depois, lá nos 5, 6, 9 anos? Com certeza, com certeza. Não tem uma faixa, por exemplo, que eu vou te falar assim, em 3 meses a gente vai resolver o problema, né? É algo da criança para criança. Então, no consultório, eu trabalho muito com a questão de manejo. A gente brinca com o alimento, só que tudo tem que ter o porquê de brincar com aquele alimento. Então, por trás. Isso aí, muitas vezes não é nem um alimento, é uma moeba cheia de brinquedos ali dentro, que eu preciso saber se ele tem aversão àquela textura, sabe? Tem criança que não coloca o dedo. Então eu tenho que explorar outros pontos para que ela consiga chegar, por exemplo, numa gelatina, digamos, sabe? E muitas vezes também, a seletividade alimentar, nós não temos que começar com o alimento que é super saudável, sabe? Super interessante. Isso aí, eu tenho que utilizar o que ele já come do repertório. E aí vai indo, né? Isso gradativo, aí. uma escadinha. E, doutora, uma coisa que as mães fazem muito, até me questionaram lá, esconder o alimento no meio. Tipo, não come cenoura, raspa a cenoura e rala a cenoura para colocar no meio. Sim ou não? Assim, ele vai despertar uma memória, né, sobre o sabor, sobre o paladar. Só que você vai gerar uma recusa lá na frente. Então é mais ou menos que você mascarando o problema, sabe? Então assim, o aporte nutricional ele é sanado, né? Porque, exemplo, eu vou colocar uma cenoura no feijão muitas vezes, meu filho não come verdura. Tudo bem, não tem problema. Mas é importante que seja apresentada essa cenoura de outra forma. Exemplo, ele come arroz. Por que a gente não apresenta no arroz raladinha, sabe? Corzinha. Isso. Até mesmo, por exemplo, tem criança que não come nenhum tipo de verdura. Vamos tentar colocar uma couve-flor lá no arroz? Vamos processar e ir aumentando o tamanho dessa couve-flor para que ele consiga ir se identificando com esse sabor? Então pode fazer, mas lembrando que a gente tem que procurar outras maneiras de apresentar o alimento. Isso mesmo. Então as mamães Exato. podem ter esperança, Sabrine. Se meu filho não come nada, ele pode comer ainda. Com certeza, com certeza. E a gente cuida tanto, né, gente? Eu sei porque, olha, eu fui daquela mãe catedrática de colocar todas as comidas, chega uma hora que não querem comer nada, aí você se desespera, de repente volta a comer. Eu sei que assim, é uma luta, né? Exatamente. Só que a mãe que sabe que a hora da comida é uma luta, né? Isso mesmo, e não pode. Pois né? Mas eu falo assim que o momento da comida, ela tem que ser, a mesa a gente restaura muita coisa, né? Então é um momento, muitas vezes, de não deixar a criança sozinha, né? Não ter distração. O momento da mesa é o momento da família. Então todos precisam estar ali, é olhar olho a olho, é trocar informação, é saber do seu dia e deixar esse ambiente gostoso. E exemplo também, né? Muito. Ver a mãe comendo, isso é importantíssimo que você falou. Pais seletivos, crianças seletivas. Então, eu não como nada, mas meu filho vai comer. Isso aí, perfeito. E geralmente é o pai a referência da família. Jura? Sim, hoje a gente tem toda uma pesquisa envolvida nessa questão que o pai reforça. Então o pai é o ponto principal, é o eixo que reforça inclusive a mesa. Então, gente, acho que nós estamos tudo lascados, né? Porque lá em casa, pelo menos, é o pai que come a porcaria. Pode comer a porcaria, não tem problema. O problema é a rotina da porcaria. Quantas vezes que essa porcaria chega em casa, sabe? Aí, e incentivar eles a comer o saudável também, para mostrar que pode comer o que não é tão saudável, mas pode comer o saudável, né? Isso. Eu falo assim, que sem neura, sabe? Vai ter o dia que vai ir lá, vai comer um chocolate, tudo bem. Sabe? É muito melhor que você faça essa exposição em casa do que ele receba essa exposição na casa de um amigo, numa festa de aniversário que você não vai ter controle de quantos brigadeiros ele comeu, sabe? Então é a questão do equilíbrio mesmo. Então, Sabrina, a criança de 6, 7, 8, 10 anos, você atende a criança, é isso? Sim. Ai, que legal. Sim. Que daí entra aquele Kids Coaching, então você ajuda a criança a introduzir os alimentos. Isso aí. Viu, mamães? Tem esperança? A Sabrine? Muito legal, viu, Sabrine? Adorei. É um bate-papo muito gostoso, né, gente? Até eu tenho que pensar na reeducação lá em casa. Ótimo, né? legal. Obrigada. Eu que agradeço, Imagina. me coloco à disposição. Obrigadão. Obrigada.
Okay, doors. Swing. Premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil. Premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil. Premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil. Bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours. Nesse momento, devemos sorrir com os olhos, saudar os clientes com álcool em gel e o mais importante, cuidar da nossa saúde como forma de cuidar da saúde do nosso cliente. Queremos oferecer ao nosso cliente a tranquilidade, conforto e o cuidado que ele tem em casa. Sempre tivemos essa preocupação, mas agora isso é mais evidente do que nunca. Não temos clientes, temos amigos. Estamos abertos para te atender e atentos a todos os detalhes, pois a sua saúde também é a nossa. Deixa eu te contar sobre uma construtora que enxerga além do que as pessoas esperam de um edifício. Por mais de 20 anos, a Saraiva de Resende entrega experiências incríveis em seus empreendimentos por todo o Brasil, com a competência e o comprometimento de quem gosta do que faz e se preocupa com cada detalhe para fazer da vida de todas as famílias um espetáculo de lazer e conforto. Cada ambiente surpreende quem vive aqui
Isso só é realidade devido ao excelente trabalho dos colaboradores da Saraiva de Resende. São 15 grandes motivos para festejar e mais 25 novos edifícios estão chegando por aí para sua família aproveitar. Inclusive da porta para dentro, pois quem vive a história de sucesso é o morador, ao desfrutar de ambientes amplos, infraestrutura moderna e uma vista fantástica. Afinal, tudo em um Saraiva de Resende está acima das expectativas. Gibas Autoservice, há 25 anos cuidando do seu carro. A Gibas Autoservice é exclusiva para veículos importados. Diagnósticos computadorizados online, com as principais montadoras mundiais. São mais de 1.000 metros quadrados de oficina com os mais modernos aparelhos do mercado mundial. Performance alemã, revisões, manutenções preventivas e corretivas. Gibas Autoservice, há 25 anos cuidando do seu carro. Como um pai cuida do filho.